para a nossa aula de ensino religioso de hoje, um vídeo diferente, comigo aqui na tela. Nós vamos conversar um pouquinho. Como vocês sabem, a gente trabalha seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Ensino religioso tem uma habilidade que a gente precisa ajudar vocês a desenvolver, que diz assim: identificar diferentes formas de registro das memórias pessoais. Identificar diferentes formas de registro das memórias pessoais, ou seja, quais são as formas que a gente pode registrar as nossas memórias. E em uma aula anterior eu li para vocês um livro que é escrito em forma de diário. Vocês escreveram um diário de uma semana de vida de vocês, é uma forma de registrar as memórias de vocês. E essa habilidade continua dizendo assim: então, identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares, memórias de família, memórias escolares. Então, aí coloca fotos, músicas, narrativas, álbuns. Tudo isso são formas de registrar nossas memórias pessoais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as narrativas. Por isso que lá na apostila de vocês, deixa eu abrir aqui a apostila. Eu tenho aqui no computador a apostila, a aula de ensino religioso do dia 28/8. Pega aí a sua apostila. Eu vou ler aqui, eu quero que você acompanhe aí com os seus olhinhos, tá? Eu vou ler aqui e você vai acompanhar com os olhos da sua apostila. E diz assim, ó: as narrativas, histórias contadas oralmente ou escritas. Bem, narrativas são histórias que contam acontecimentos, que falam de fatos que acontecem. Então, começando de novo, ó, as narrativas, histórias contadas oralmente ou escritas. Contadas oralmente são aquelas que a pessoa conta, tá? A memória tá aqui e ela conta. E elas também podem ser escritas. Também são formas de registrar nossas memórias, tá? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Quem não gosta? Geralmente, os mais velhos costumam nos encantar com histórias do passado. E eu coloquei aqui que eu me lembro que o meu sogro, ele repetia várias vezes a mesma história. Mas a gente não se importava, a gente deixava ele repetir porque era muito bom ouvir as histórias dele. A história de quando ele era jovem, as aventuras. Então a gente gostava de ouvir as histórias, a gente gosta de ouvir histórias dos mais velhos, eu pelo menos gosto. Então, aí a professora colocou aqui, ó, ouça a história que a professora vai contar pra você, tá? Essa história faz parte da minha infância, uma história lá da minha infância. Você vai ouvir a minha história. E a minha história aconteceu quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Eu tinha 7 anos de idade e eu morava no Paraná, Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Naquela época a gente ia para a escola com 7 anos, então eu completei 7 anos em março, então no início daquele ano eu comecei a estudar. Bem, eu estudei até mais ou menos setembro daquele ano, quando eu tinha 7 anos. E surgiu uma oportunidade, meus pais trabalhavam no sítio, lavoura, cuidavam de vaca, de porcos, galinhas, e eles eram pequenos agricultores. A agricultura para subsistência, que é aquela que a pessoa planta e ela consegue sobreviver daquela planta e talvez às vezes vendia alguma coisinha. Bem, e surgiu uma oportunidade para o meu pai vir morar no Mato Grosso. Alguns irmãos dele já tinham vindo para cá, muito trabalho, né? Chegavam lá com um dinheirinho e daí meu pai resolveu vir para cá. Então, éramos minha mãe, meu pai e 4 filhos, 4 crianças. Eu, a mais velha, tinha 7 anos e os meus irmãos menores, cada um mais ou menos 1 ano e meio de diferença. Eu me lembro que na viagem, uma das minhas irmãs completou aniversário, porque eu nunca esqueço, por isso que eu nunca esqueço a data da viagem, porque a minha irmã completou aniversário em setembro, na viagem. E a minha irmãzinha menorzinha, ela tinha 2 aninhos e
Bom, aquela viagem foi uma aventura. Nós não somos ricos, mas a gente era bem pobre, só tinha mesmo a nossa mudança consistia num colchão e as nossas roupas. E a minha irmãzinha mais nova, ela caiu. Eu me lembro bem que a nossa viagem de ônibus, ela viria até o posto Gil, aqui próximo de Diamantino. E dali um patrão iria nos pegar, que ele vinha de Campo Grande. Bom, e chegando ali, a gente passou uma noite ali, no posto Gil. Eu tô contando detalhes, né? Interessantes assim, mas para vocês verem como que coisas que marcam. Eu tinha 7 anos de idade e a minha irmã, sapequinha, correndo por ali, tinha uma calçada, caiu, rachou a testa dela, se fez, sabe, cortou mesmo a testa dela, assim, bem, bem feio. Bom, e nós passamos a noite naquele local, não num quarto, não, na varanda. Meu pai abriu o colchão de casal e ali meu pai deitou de um lado, minha mãe deitou do outro e os 4 filhos ali. Bom, amanheceu o dia, viemos para mais ou menos perto daqui, Brás Norte, uma fazenda chamada Santa Luzia, lá no Papagaio. Tem pessoas que conhecem. Tinha um seringal, meus pais vieram para cá para cuidar de seringal. E, bem, lá não tinha escola. A história que ia chegar aqui, lá não tinha escola. E imagine vocês que eu tenha começado a estudar em fevereiro, setembro, né, mês 2 menos mês 9, dá 7 meses de estudo. E eu cheguei ali, não tinha escola, não tinha condições, não tinha escola perto, não tinha escola para ir de ônibus, nada, 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 nada. Imagina vocês, eu tinha 7 anos e lá não tinha escola. E, nossa, minha mãe, eu chorava porque eu queria ir na escola, eu gostava de ir na escola. O que aconteceu lá? Eu me tornei a professora dos meus irmãos. Nós não tínhamos acesso a cadernos, nós não tínhamos acesso a lápis de cor, nada, nada. Sabe o que nós tínhamos? Nós tínhamos carvão, que saía do fogão a lenha, carvão. E lá o piso não era piso cerâmica, era piso de cimento queimado, e o piso era nosso quadro. E as paredes da casa de madeira também era nosso quadro. E ali nós utilizávamos o carvão, e aonde tinha espacinho a gente desenhava, a gente fazia o que dava para fazer. A gente começou a aprender, lá era bem arenoso, o solo com muita areia, e a gente descobriu que tinha umas pedrinhas que dava para colorir, pedrinhas vermelhas, amarelas, laranja, e a gente descobria aquelas pedrinhas, a gente catava e levava lá para aquele piso e pintava, desenhava e pintava com isso. Quando chovia, a areia ficava assim, sabe, lisinho, lisinho. A gente ia desenhando pela estrada, sabe, longas distâncias. E essa era a nossa vida. E eu fiquei ali mais ou menos 2 anos naquele local sem poder estudar. Então imagina, eu tinha 7 anos e eu voltei para a escola quando tinha 9 anos. E sabe, eu iniciei tudinho de novo, primeiro ano, crianças. Bem, daí nesse caso eu era ajudante da professora, né? Eu acabei aprendendo sozinha, né? Completou meu processo de alfabetização e tal lá, né? Dessa forma, sem recurso nenhum e desse jeito. Bom, o que eu quero dizer? Uma liçãozinha, vamos ficar uma liçãozinha aqui para nós todos, para vocês especialmente. Vocês têm acesso a todos os recursos necessários, os pais têm condições de comprar lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, giz de cera, cadernos, tudo para vocês. Vocês não estão podendo ir na escola agora, mas vocês têm uma professora que fica aqui pesquisando como ensinar vocês, sabe, procurando formas, meios de ensiná-los, mesmo estando distante. Então, sabe, lá naquele lugar, no meio daquela floresta, era uma floresta imensa, próxima de um rio imenso, nós ouvíamos lá, a única rádio que pegava lá era a Rádio Nacional da Amazônia, e tinha a professora que era minha professora. Na verdade,
Era tia Leninha. A tia Leninha contava histórias em determinado horário e a gente parava e sentava perto do rádio para ouvir as histórias da tia Leninha. Então, minhas crianças, vocês valorizem as oportunidades que vocês têm, tá? Não achem ruim ter que parar todos os dias para fazer as tarefas. Quem sabe se vocês não tivessem, vocês sentiriam falta. Um bom tempo da minha vida, eu senti falta disso, de ter uma professora, de ter oportunidade de estudar, tá? E vocês têm. Então, vocês ouviram a minha narrativa. Eu contei algo que está aqui na minha memória. Eu contei para vocês uma história. Não sei se vocês gostaram, o que vocês pensam da minha história, mas é essa, uma das. E lá naquele lugar, eu e meus irmãos vivemos muitas e muitas aventuras que hoje eu me lembro, eu fico toda arrepiada. Os nossos anjos eram maravilhosos, a gente deu muito trabalho para os nossos anjos, tá? E o que eu quero que vocês façam agora? Olha aqui a tarefinha para vocês. Peça aos seus pais que contem histórias da infância deles para vocês, tá? E um dia, crianças, vocês também contarão histórias do seu passado, tá? Você ainda é novinho, mas já tem história para contar, tenho certter. Então você tem um espaço lá na apostila que você vai escrever um fato engraçado que aconteceu para você na sua vida, tá? Você vai escrever naquelas poucas linhas ali um fato engraçado e vai fazer um desenho sobre isso, tá bom? E essa é a nossa aula de ensino religioso de hoje. E fiquem com Deus. O prof está com saudade, mas se Deus quiser, logo, logo nós vamos nos encontrar novamente, tá? Tchau, tchau.